O silêncio naquela casa dizia tudo. Um casamento à beira do fim, filhos magoados e corações cheios de mágoas. Mas quando ela caiu de joelhos e orou, algo sobrenatural começou a acontecer. Era uma manhã ensolarada e a casa de Vítor e Esther, localizada em um bairro tranquilo, parecia perfeita aos olhos dos vizinhos. O jardim bem cuidado, a fachada impecável e o aroma de café fresco saindo pela janela eram cenários que poderiam ser capa de revistas. Por trás das portas, no entanto, o clima era tenso. Pedro, de 14 anos, estava sentado à mesa, mastigando seu pão em silêncio enquanto mexia no celular. Sua irmã mais nova, Sofia, de apenas 8 anos, brincava com o cereal na tigela, sem apetite. Esther, com o rosto marcado pelo cansaço, colocava pratos na pia sem dizer uma palavra. Vítor, no canto da sala, lia o jornal com o semblante fechado. "Você poderia ao menos olhar para as crianças enquanto eu lavo a louça?" Esther quebrou o silêncio. Sua voz soava irritada, mas não era a primeira vez que fazia esse pedido. Vítor bufou, dobrando o jornal e o colocando de lado. "Já vou, Esther. Você sempre faz parecer que eu não faço nada." A troca de palavras tornou-se uma discussão acalorada. Sofia correu para o quarto e Pedro revirou os olhos, levantando-se abruptamente da mesa. "Vocês dois nunca param!" ele gritou antes de bater a porta do quarto. Mais tarde, já de noite, a casa estava em silêncio. As crianças dormiam e Vítor havia saído dizendo que precisava espairecer. Esther sentou-se na sala, olhando para o nada. Ela sentia o peso de tudo: os anos de casamento, as cobranças, os sonhos perdidos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou para si mesma: "O que aconteceu com a gente, Deus? Eu não consigo mais." O relógio na parede marcava 23h30, quando Esther decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Ela pegou a Bíblia, que estava guardada no fundo de uma gaveta. Ao abri-la, sentiu o coração apertar, como se cada palavra fosse um lembrete de que estava distante de Deus. Ela caiu de joelhos no meio da sala e começou a chorar. "Deus, eu não sei o que fazer. Por favor, me ajuda." Foi nesse momento que ela sentiu algo inexplicável. Uma paz diferente invadiu o ambiente. Entre soluços, uma frase surgiu em sua mente: "Eu sou o restaurador de todas as coisas. Confie em mim." Enquanto isso, Vítor estava em um bar, olhando para o copo de cerveja à sua frente. Ele não era do tipo que exagerava, mas aquele lugar era seu refúgio. Ele precisava escapar do que chamava de pressão de casa. "Problemas no paraíso, Vítor?" perguntou um amigo da velha guarda, Ricardo, que estava sentado ao lado dele. Vítor suspirou, olhando para o copo. "Parece que Esther e eu só sabemos brigar. A gente não era assim. Não sei onde tudo desandou." Ricardo deu um tapinha no ombro dele. "Às vezes, é só deixar o tempo resolver. Ou talvez seja a hora de buscar ajuda maior, não acha?" Vítor não respondeu, mas a frase ficou ecoando em sua mente. Quando chegou em casa, horas depois, encontrou Esther dormindo no sofá. Ele a observou por alguns segundos, lembrando de quando se apaixonou por ela, tantos anos atrás. Uma mistura de culpa e frustração tomou conta dele. No dia seguinte, Pedro estava saindo para a escola quando ouviu a mãe e o pai discutindo novamente, desta vez sobre uma conta atrasada. Ele fechou a porta com força, o que chamou a atenção de Esther. "O que foi, Pedro?" Ele virou-se, com os olhos cheios de raiva. "Vocês não percebem, né? Cada vez que brigam, eu fico mais cansado de tudo isso. Às vezes queria que vocês..." "Queria o quê, Pedro?" Esther perguntou, surpresa com a reação. "Que vocês se separassem. Pelo menos seria mais tranquilo." Ele saiu correndo. Esther ficou paralisada, enquanto as palavras ecoavam em sua cabeça.
Sofia, que ouvia tudo escondida atrás da porta, começou a chorar baixinho. Naquela noite, Esther se viu novamente em oração. As palavras de Pedro a feriram profundamente, mas também a fizeram refletir. Será que o casamento dela estava machucando mais os filhos do que ela percebia? Ela fechou os olhos e, com um nó na garganta, disse: Deus, se realmente o Senhor pode restaurar todas as coisas, eu estou aqui. Muda minha vida, minha família, meu coração. Esther decidiu que buscaria a Deus todos os dias. Ela sabia que não podia mudar Vítor ou as circunstâncias, mas podia permitir que Deus mudasse a si mesma. Nos dias seguintes, Esther começou sua nova rotina. Antes mesmo do sol nascer, ela se levantava e ia até a sala, ajoelhando-se no mesmo lugar onde sentira a presença de Deus pela primeira vez. Senhor, eu entrego meu casamento, minha família e meu coração nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Com o tempo, algo dentro dela começou a mudar. Esther percebeu que suas orações não eram apenas para transformar Vítor, mas também para mudar seu próprio comportamento. Em paralelo, ela adotou um hábito que há anos havia abandonado: jejuar. Esse sacrifício, embora difícil, fazia com que ela sentisse uma conexão ainda mais profunda com Deus. A mudança era sutil, mas visível. Mesmo nas discussões, ela passou a responder com calma, o que deixava Vítor confuso. O que foi? Agora você não tem mais nada para dizer? Ele questionava em um tom irônico. Esther apenas respirava fundo e respondia: Não quero brigar, Vítor. Enquanto isso, a rotina de Vítor também começou a ser afetada. As saídas noturnas para o bar já não traziam o alívio de antes. Ele se sentia vazio, como se algo estivesse faltando. Uma noite, enquanto procurava um documento em uma gaveta, encontrou algo inesperado: uma antiga Bíblia. A capa estava gasta, com marcas de tempo, mas ao abri-la, ele viu uma dedicatória escrita por Esther no dia do casamento. Para o homem que Deus colocou em minha vida, que sua palavra seja o centro do nosso amor. Vítor sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras. Com os olhos fixos na página, acabou parando no versículo de Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. As palavras o impactaram de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele se lembrou de quando era um jovem cheio de fé, alguém que acreditava em milagres e no poder de Deus. Mas agora, tudo isso parecia distante. Será que é tarde demais? Ele murmurou para si mesmo. No dia seguinte, Vítor estava mais introspectivo. No café da manhã, em vez de se isolar, ele tentou se aproximar. Pedro, como foi a escola ontem? Perguntou, pegando o filho de surpresa. Pedro deu de ombros, ainda desconfiado. Normal. Esther observava a cena em silêncio. Era a primeira vez em meses que Vítor mostrava interesse no dia a dia dos filhos. Mais tarde, ele saiu para trabalhar, mas algo dentro dele o impulsionou a parar em frente à igreja que costumava frequentar. O prédio parecia menor do que ele lembrava, mas algo no ambiente o fazia sentir uma saudade inexplicável. Ele ficou parado na porta por alguns minutos, mas não teve coragem de entrar. Esther, por sua vez, continuava firme em sua busca por Deus. Certa manhã, durante a oração, ela sentiu um forte desejo de orar especificamente por Vítor. Senhor, toca o coração do Vítor. Mostra a ele o teu amor, como o Senhor mostrou a mim. No mesmo dia, Vítor recebeu um convite inesperado de um colega de trabalho, Daniel. Estamos tendo um grupo de oração lá em casa. Sei que você não tem ido à igreja, mas seria ótimo te ver lá. Vítor hesitou, mas algo o fez aceitar o convite. Naquela noite, Vítor foi ao grupo de oração. Ele se sentia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar, mas Daniel o recebeu de braços abertos.
Durante o encontro, ouviram testemunhos de pessoas que haviam superado grandes dificuldades pela fé. Uma das histórias mexeu profundamente com Vítor. Um homem contou como Deus havia restaurado seu casamento após anos de separação. Ele falou sobre o perdão e a importância de colocar Deus no centro da relação. Vítor sentiu um nó na garganta, mas resistiu à vontade de se abrir. Antes de ir embora, Daniel o chamou de lado. Vítor, eu sinto que Deus está te chamando de volta. Não importa o que tenha acontecido, Ele ainda tem um plano para você. Ao chegar em casa, Vítor se trancou no quarto e pegou a Bíblia novamente. Ele a abriu ao acaso e leu outro versículo que parecia falar diretamente com ele. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Pela primeira vez em anos, Vítor orou. Não era uma oração elaborada, mas uma conversa sincera. Deus, se o Senhor ainda pode fazer algo por mim e pela minha família, eu estou aqui. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Esther notou que Vítor estava menos reativo e mais presente em casa. Ele até sugeriu que jantassem juntos, algo que não acontecia há meses. Por outro lado, Vítor ainda enfrentava dúvidas. Ele não sabia como abrir o coração completamente, mas a sensação de estar sendo atraído por algo maior era cada vez mais forte. Esther decide convidar Vítor para ir à igreja com ela no próximo domingo. Ele aceita, mas com certa relutância. Era domingo de manhã e o clima estava leve. A casa de Vítor e Esther parecia diferente. Não era algo visível, mas havia um ar de expectativa. Vítor, pela primeira vez em anos, estava vestido para ir à igreja. Pedro e Sofia olhavam para o pai com surpresa. "O papai vai mesmo com a gente?" Sofia perguntou, segurando a mão de Esther. "Vai sim", Esther respondeu, tentando disfarçar o nó na garganta. No carro, o silêncio era quase palpável. Ninguém sabia o que esperar, mas ao chegarem, Vítor ficou surpreso com a recepção calorosa dos membros da igreja. Um sentimento de acolhimento começou a quebrar a barreira que ele havia construído ao longo dos anos. Durante o culto, uma música específica tocou profundamente o coração de Vítor. A letra dizia: "Mesmo quando não vejo, estás trabalhando." Ele fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Esther, ao seu lado, sentiu que Deus estava começando algo em seu marido. Naquela noite, durante o jantar, Pedro finalmente quebrou o silêncio. "Foi estranho ver você na igreja hoje, pai." Vítor olhou para o filho, percebendo o tom de desconfiança. "Estranho como?" "Sei lá. Você nunca quis ir antes. Foi só para agradar a mamãe?" Vítor respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Pedro. Ele sabia que precisava ser honesto. "Não, Pedro. Foi para tentar entender algumas coisas, para tentar mudar." Pedro deu de ombros, mas não disse mais nada. Esther, por outro lado, ficou em silêncio, mas orava internamente para que a transformação de Vítor fosse genuína. No dia seguinte, Vítor tomou uma decisão que surpreendeu Esther. Ele chegou mais cedo do trabalho e a encontrou na cozinha preparando o jantar. "Preciso conversar com você", disse ele com um tom sério, mas tranquilo. Esther parou o que estava fazendo e se virou com o coração acelerado. "Sobre o quê?" Vítor hesitou, como se as palavras fossem difíceis de sair. "Sobre como tenho falhado com você, com nossa família. Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero tentar ser um marido melhor." Os olhos de Esther se encheram de lágrimas. Era a primeira vez em anos que Vítor admitia suas falhas. Ela sabia que o orgulho dele era um grande obstáculo, e vê-lo dar esse passo era um sinal de que Deus estava agindo. "Eu também quero tentar, mas precisamos de ajuda, Vítor. Sozinhos não vamos conseguir." Ele concordou,
e juntos decidiram procurar aconselhamento com o pastor da igreja. Enquanto Esther se dedicava à rotina de oração e jejum, Vítor começou a perceber que as mudanças em casa estavam afetando até mesmo seu desempenho no trabalho. Ele, que antes era conhecido por seu temperamento explosivo, agora reagia com mais calma às situações estressantes. Seus colegas notaram a diferença. "Você parece diferente, Vítor. Está mais tranquilo ultimamente", comentou Ricardo, o amigo do bar. "Estou tentando ser uma pessoa melhor", respondeu Vítor com um sorriso discreto. Ele não queria admitir que Deus estava por trás das mudanças, mas no fundo sabia que não era algo que poderia fazer sozinho. Certa noite, enquanto Pedro fazia a lição de casa, Vítor entrou no quarto do filho com um copo de suco. "Precisa de ajuda?" Pedro olhou para ele desconfiado. "Desde quando você se importa com o que eu faço?" A resposta direta doeu em Vítor, mas ele não recuou. "Desde sempre, filho. Só que eu não sabia como mostrar isso." Pedro continuou escrevendo, mas seu semblante suavizou. Pela primeira vez em muito tempo, Vítor sentiu que havia uma chance de reconstruir a relação com o filho. Com Sofia, a aproximação foi mais fácil. Ele começou a dedicar mais tempo a ela, ajudando-a com as tarefas da escola e brincando no quintal. Sofia, ainda uma criança, abraçava o pai sem questionar as mudanças, aceitando-o de braços abertos. Apesar do progresso, a caminhada não era fácil. Uma antiga discussão sobre finanças trouxe à tona mágoas que ainda não haviam sido totalmente curadas. "Você sempre fez tudo do seu jeito, Vítor. Nunca me consultou, e agora estamos nessa situação." Esther desabafou. Vítor, por sua vez, tentou conter a raiva. "E você acha que eu não sei disso? Acha que é fácil lidar com o peso de sustentar tudo?" A discussão terminou com Esther se trancando no quarto e Vítor saindo para caminhar. Mas, ao contrário de antes, ele não foi para o bar. Ele foi até a igreja, onde encontrou o pastor que estava encerrando suas atividades. "Vítor, está tudo bem?" perguntou o pastor ao ver o semblante abatido do homem. Vítor desabafou sobre a dificuldade de lidar com as mudanças e as mágoas que ainda carregava. O pastor ouviu pacientemente e, antes de se despedirem, orou com ele. "A restauração não acontece de uma vez, Vítor. É um processo, e você precisa confiar que Deus está no controle." Naquela noite, ao voltar para casa, Vítor encontrou Esther na sala, ainda abatida pela discussão. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. "Eu sei que não sou perfeito, mas estou disposto a continuar tentando." Esther olhou para ele, com os olhos cansados, mas cheios de esperança. "Eu também." Eles oraram juntos pela primeira vez, entregando a Deus suas falhas e pedindo força para continuar o processo de reconstrução. Apesar dos avanços, a tensão entre Vítor e Esther estava longe de desaparecer por completo. Em um sábado à noite, enquanto organizavam a casa, uma pilha de contas atrasadas acabou virando o gatilho para um novo conflito. "Eu te falei para cuidarmos disso antes, Vítor. Agora estamos enrolados de novo", Esther disse irritada. "Não joga tudo nas minhas costas, Esther. Você também faz parte disso", respondeu ele, elevando a voz. A discussão foi intensa e os dois se esqueceram da presença de Pedro e Sofia. Pedro, já irritado com a situação, gritou da sala: "Vocês dois não mudaram nada. Tudo isso é só conversa." As palavras do filho foram como um golpe para Esther, que se trancou no quarto, sentindo-se derrotada. Sofia, assustada, correu para abraçar Pedro, mas ele estava tão frustrado que saiu de casa sem dizer nada. Pedro foi até a casa de um amigo, onde desabafou sobre a situação familiar. "Eu não aguento mais isso. Eles falam sobre mudança, mas é tudo temporário. Deus não faz diferença nenhuma", ele disse com os olhos cheios de raiva.
O amigo, que também frequentava a mesma igreja, tentou acalmar Pedro. Às vezes as coisas levam tempo. Talvez você devesse falar com o pastor ou tentar entender o que está acontecendo. Mas Pedro não queria ouvir. Ele estava cansado de esperar por algo que parecia impossível. Enquanto isso, Esther estava ajoelhada no quarto, chorando como não fazia há semanas. Ela sentia que todo o progresso estava se desfazendo. Deus, por que isso está acontecendo? Eu estou tentando, mas parece que nunca vai ser suficiente. Ela sentiu o desejo de ligar para uma amiga da igreja, Ana, que fazia parte do grupo de oração. Ana a ouviu pacientemente e disse algo que ficou marcado. Esther, a restauração é um processo e não uma linha reta. Deus está trabalhando em vocês, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista. A conversa deu a Esther a força que ela precisava para continuar. Enquanto Esther orava, Vítor, tomado pela culpa, foi novamente até a igreja. Ele sabia que precisava de orientação e encontrou o pastor ainda no templo, arrumando os bancos após um evento. Pastor, eu estou falhando de novo. Não importa o quanto eu tente, sempre acabo magoando Esther e as crianças. O pastor o ouviu com atenção e, após um momento de reflexão, disse: Vítor, ninguém disse que seria fácil. Mas o que Deus começou, Ele vai terminar. Só que você precisa estar disposto a enfrentar as dificuldades com humildade e paciência. O pastor orou com Vítor pedindo sabedoria e paz para ele enfrentar os desafios. Naquela noite, Pedro voltou para casa e encontrou o pai sentado na sala, esperando por ele. Podemos conversar? Vítor perguntou com um tom gentil. Pedro hesitou, mas acabou sentando ao lado do pai. Eu sei que você está magoado, filho. Eu também estou, mas quero que saiba que estou tentando. Pedro balançou a cabeça, ainda cético. Você sempre diz isso, pai, mas nunca dura. Vítor engoliu em seco, sentindo o peso das palavras do filho. Você está certo, eu falhei muitas vezes, mas quero que saiba que não vou desistir de tentar melhorar. Por você, pela Sofia, pela sua mãe e por mim mesmo. Pedro não respondeu, mas algo na sinceridade do pai o tocou. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor fez um sermão sobre o perdão. Ele falou sobre a história do filho pródigo, enfatizando que, assim como o pai daquela parábola, Deus nos recebe de volta, mesmo quando falhamos. As palavras tocaram profundamente Vítor, que sentiu o desejo de se reconciliar com Esther. Após o culto, ele a chamou para conversar. Eu sei que ainda temos um longo caminho, mas quero pedir desculpas por tudo, não só pelo que aconteceu ontem, mas por todos os anos que eu não fui o marido e o pai que deveria ser. Esther, emocionada, segurou as mãos de Vítor. Eu também tenho minhas falhas. Não quero mais ficar apontando o dedo. Vamos continuar juntos nessa caminhada. Na mesma semana, Esther convidou Vítor para participar do grupo de oração que frequentava. Ele aceitou, embora com certa hesitação. Durante o encontro, ouviram o testemunho de um casal que havia passado por uma situação semelhante. As palavras do casal serviram como uma fonte de inspiração para Esther e Vítor, que sentiram uma renovação em sua fé e em sua determinação de continuar lutando pela família. Era uma manhã de sábado e o sol entrava pelas janelas da casa. Vítor estava sentado à mesa, folheando a Bíblia que encontrara semanas antes. Esther entrou na cozinha, trazendo 2 xícaras de café. Eu li algo ontem à noite que me fez pensar, disse ele, quebrando o silêncio, sobre como Deus nos chama para sermos luz, mesmo nas nossas falhas. Esther sorriu, sentindo que aquela era uma oportunidade que não podia perder. Vítor, você tem percebido como Deus tem trabalhado em nós? Mesmo nas dificuldades, estamos mudando.
Eles passaram horas conversando, relembrando os momentos felizes do passado e reconhecendo seus erros. Pela primeira vez, sentiam que estavam realmente conectados novamente. Naquela noite, a igreja organizou um culto especial sobre restauração. Esther insistiu para que a família toda fosse. Pedro, relutante, acabou aceitando, enquanto Sofia estava animada. Durante o culto, um pregador convidado falou sobre o poder do perdão e a importância de deixar o orgulho para trás. Ele compartilhou seu próprio testemunho de como Deus havia restaurado seu casamento, e suas palavras tocaram profundamente Vítor e Esther. No final, houve um momento de oração especial para casais. Vítor e Esther, com os olhos cheios de lágrimas, foram juntos ao altar. Pedro e Sofia, vendo os pais ajoelhados, também se aproximaram e oraram por eles. Foi um momento de união que parecia impossível meses atrás. Na segunda-feira seguinte, Vítor decidiu buscar um aconselhamento financeiro na igreja. Ele sabia que muitos dos problemas do casamento vinham das dívidas e da falta de planejamento. O conselheiro o ajudou a criar um plano, mas também compartilhou princípios bíblicos sobre administração. Quando colocamos Deus no centro, até nossas finanças podem ser restauradas, disse o conselheiro. Vítor começou a aplicar as mudanças em casa, envolvendo Esther no processo. Pela primeira vez, eles estavam trabalhando como uma equipe. Pedro, que ainda mantinha certa desconfiança, começou a notar que as mudanças nos pais eram reais. Uma tarde, enquanto fazia a lição de casa, ouviu Vítor e Esther rindo juntos na sala. Era um som que ele não ouvia há muito tempo. Sofia, por sua vez, começou a expressar alegria de formas pequenas, como desenhar sua família unida novamente. Um dia, ela mostrou um dos desenhos para Pedro. Olha, Pedro, agora estamos felizes de novo. Pedro apenas sorriu, mas no fundo, sentia que as palavras da irmã faziam sentido. No aniversário de casamento, Vítor preparou uma surpresa para Esther. Ele reuniu as crianças e juntos recriaram o jantar do dia em que ele pediu Esther em casamento. A mesa estava decorada com velas e as crianças ajudaram na cozinha. Quando Esther entrou na sala e viu tudo, começou a chorar. Você fez tudo isso? Nós fizemos, respondeu Vítor, apontando para Pedro e Sofia. Durante o jantar, Vítor pegou a mão de Esther e olhou em seus olhos. Eu prometo que, com a ajuda de Deus, nunca mais vou deixar nosso amor se perder. Esther, emocionada, respondeu: Eu acredito em você e acredito que Deus está no controle. Nas semanas seguintes, a transformação na família ficou evidente. As discussões diminuíram, os momentos juntos se tornaram mais frequentes, e a fé passou a ser o alicerce da casa. Um dia, Pedro foi até Vítor e disse: Pai, eu nunca disse isso antes, mas estou orgulhoso de você. Vítor o abraçou emocionado e respondeu: E eu sou muito orgulhoso de você, filho. Meses haviam se passado desde o dia em que Vítor e Esther decidiram reconstruir seu casamento. A casa, que antes era marcada por tensões, agora transbordava de paz e alegria. Em um domingo, o pastor da igreja chamou Vítor e Esther para um encontro especial. Tenho percebido a transformação na vida de vocês. Deus tem usado esse testemunho para inspirar muitas pessoas aqui na igreja. Vocês já pensaram em compartilhar sua história publicamente? Esther hesitou, olhando para Vítor. Será que estamos prontos? Ela perguntou. Vítor segurou sua mão com firmeza. Se Deus nos trouxe até aqui, então Ele nos dará as palavras certas. Eles concordaram, sentindo que essa era uma nova missão para suas vidas. No culto seguinte, Vítor e Esther subiram ao púlpito para compartilhar sua história.
A igreja estava cheia e muitas pessoas estavam curiosas para ouvir como Deus havia restaurado aquele casamento que parecia perdido. Esther começou. Quando tudo parecia impossível, Deus nos mostrou que Ele é o restaurador de todas as coisas. Vítor continuou emocionado. Eu me perdi no orgulho, nas preocupações da vida e me afastei de Deus e da minha família, mas Ele usou a oração da minha esposa para me trazer de volta. Eles falaram sobre o poder do perdão, da oração e da paciência, deixando muitos dos presentes com lágrimas nos olhos. Ao final, o pastor fez um apelo e vários casais foram ao altar buscar a restauração de seus relacionamentos. Depois do testemunho, vários casais procuraram Vítor e Esther para pedir conselhos. Um deles, Mariana e Felipe, estavam prestes a se separar. Suas palavras nos deram esperança, disse Mariana, com os olhos cheios de lágrimas. Esther sorriu, sentindo uma alegria que há muito tempo não experimentava. Nós estamos aqui para ajudar. O que Deus fez por nós, Ele pode fazer por vocês também. Oh. A partir daquele momento, Vítor e Esther começaram a liderar um grupo de casais na igreja. Eles se dedicaram a ouvir, orar e compartilhar princípios que haviam aprendido ao longo de sua própria jornada. Enquanto os pais viviam essa nova missão, Pedro e Sofia também experimentaram mudanças. Pedro, que antes era cético, começou a se envolver mais na igreja. Ele encontrou um grupo de jovens onde pôde compartilhar suas dúvidas e crescer espiritualmente. Sofia, por sua vez, passou a se sentir mais segura e feliz. Em um trabalho escolar, ela escreveu sobre o tema "O que é família?" e desenhou seus pais de mãos dadas com ela e Pedro, todos sorrindo. "Olha, mamãe", disse Sofia, mostrando o desenho. Esther o segurou com cuidado, sentindo os olhos lacrimejarem. "Está lindo, meu amor. Deus realmente nos deu uma nova chance." Em um dia comum na igreja, Vítor reencontrou Ricardo, o amigo do bar que costumava ouvir suas queixas. "Você por aqui?" perguntou Ricardo surpreso. As coisas mudaram bastante", respondeu Vítor sorrindo. "Lembra do que você me disse uma vez? Que talvez fosse hora de buscar ajuda maior? Foi o melhor conselho que você já me deu." Ricardo ficou pensativo e Vítor aproveitou a oportunidade para compartilhar o que Deus havia feito. Ao final da conversa, Ricardo aceitou o convite para participar de um culto, dando os primeiros passos em sua própria jornada de fé. A história de Vítor e Esther não ficou restrita à igreja local. Eles foram convidados para um evento em outra cidade, onde compartilharam seu testemunho diante de centenas de pessoas. Pedro, que havia superado suas próprias dúvidas, também participou, falando sobre como as mudanças dos pais o impactaram. "Eu não acreditava que Deus podia mudar as pessoas, mas hoje eu sei que Ele pode." A família começou a viajar juntos, levando uma mensagem de esperança e restauração a outras igrejas e eventos. Na cena final, Vítor e Esther estão sentados na sala de casa, com as crianças brincando ao fundo. Esther olha para Vítor e sorri. "Quem diria que Deus faria tudo isso?" Vítor segura a mão dela e responde: "Ele não apenas restaurou nosso casamento, Ele nos deu uma nova vida." Às vezes, os ventos mais fortes vêm para mostrar onde precisamos firmar nossas raízes. Vítor e Esther descobriram que mesmo nas maiores tempestades, Deus está presente, pronto para restaurar aquilo que parecia perdido. Não importa o quão quebrada sua vida ou sua família esteja, o Deus que faz novas todas as coisas está apenas esperando que você o convide para agir. Porque com Ele no centro, o impossível se torna possível. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma,
por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.